Sejam bem-vindos ao canal Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e esse é o podcast episódio 10 aqui do Literanálise. Sempre um número expressivo, né? É muito prazer que a gente anuncie o 10º episódio sobre uma querida autora, a dama da literatura nacional, Lígia Fagundes Telles. A gente vai trazer 3 contos da Lígia para debater aqui. E eu chamei para isso meus queridos amigos Carol Engel, e da editora Janela Amarela, e Sotrate, lá do podcast Papo na Estante. É sempre uma honra recebê-los aqui. A gente vai bater um papo sobre 3 contos muito interessantes. Lembrando que todos os livros mencionados nesse episódio vão estar na descrição do YouTube, caso você queira comprar e dar um suporte aqui para o canal, não paga mais nada por isso, na Amazon, beleza? Usando os nossos links. Lembrando também que aqui nós temos uma pergunta do episódio. A pergunta desse episódio é o seguinte: como você conheceu Lígia Fagundes Telles? Qual foi o primeiro livro, primeiro conto, onde você a conheceu pela primeira vez? Foi aqui no episódio, talvez, não sei, de repente você não conhece ainda, vai conhecer. Mande a sua mensagem, pode ser no comentário aí do YouTube aí embaixo, pode ser também aí na caixa de perguntas do Spotify ou no nosso e-mail, podcastliteranálise@gmail.com, podcastliteranálise@gmail.com. Além da mensagem, da resposta, você pode mandar mensagens também, sugestões, dicas, dúvidas, como, por exemplo, nosso querido amigo Claudinei Barbosa, que mandou outro e-mail aqui pra gente sobre o podcast Literanálise 009, sobre o livro O Guarani. Eu vou dar uma lidinha no e-mail do Claudinei Barbosa, mas mande o seu e-mail também, mande sua mensagem, é sempre uma honra receber a mensagem de vocês aqui, né? Bom, vamos lá. Olá, João, tudo bem? Mais um programa muito bom que você disponibilizou aos ouvintes. Muito obrigado, Claudinei, sempre muito simpático. Né? Praticamente uma aula sobre a obra de José de Alencar, esmiuçando a mesma, bem como os contextos da época em que foi produzida. Tanto você quanto o Mata, Luiz Eduardo Mata, né, foram ótimos vendedores desse peixe. Respondendo a sua pergunta sobre o programa, eu não consigo me lembrar qual foi o último clássico de nossa literatura que eu li, pois provavelmente foi na época do colégio e não foi uma experiência tão boa como ter lido, por exemplo, Hobbit numa primeira vez. Existe esse percalço aí né, de livros mais pesados sendo introduzidos aí em uma tenra idade, quando a gente está no colégio, né, a gente às vezes não sabe aproveitar da melhor maneira, né, sendo muito jovem, né? Bom, continuando. Vez ou outra, leio contos do Machado de Assis e Júlia Lopes de Almeida. Olha só, rapaz, Júlia Lopes de Almeida está presente, é uma autora muito legal, principalmente aqui hoje, né, quando a gente tem nesse episódio a Carol Engel, lá da Janela Amarela, editora, que tem livros ótimos da Júlia Lopes de Almeida. Eu sempre indico o Ânsia Eterna, que é uma coletânea de contos muito boa. Bom, forte abraço e até a próxima. Atenciosamente, Claudinei Barbosa. Claudinei, sempre um prazer. Continue mandando suas mensagens e você também. Mande sua mensagem aí. E já aproveita, se você conhece aqui o canal, já deixa o teu like, né? Já conhece o bate-papo, deixa o like. Se você não for inscrito no YouTube ainda, fica ligadinho, fica ligadinho no decorrer do vídeo. Se você se lembrar e sentir que está aprendendo algo novo, que está curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever. É sempre muito importante, apertando o sininho para não perder nenhuma publicação aqui do canal, beleza? No Spotify, siga aqui o podcast Literanálise para ficar sempre ligado nos novos episódios, beleza? Bom, um disclaimer antes de começar, eu vou mencionar aqui logo no início do episódio, né, o currículo da nossa Lígia Fagundes Telles, e vou mencionar o prêmio Camões, e eu menciono que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Não, da literatura de língua portuguesa. Eu me confundi um pouquinho, mas vocês vão me perdoar, tá bom? Bom, vamos então para Lígia Fagundes Telles? Bora lá. Bom, pessoal, começando esse episódio temático da Lígia Fagundes Telles nesse formato, que é o formato que eu idealizei primeiro aqui, o Literanálise, que era trazer um autor ou uma autora e apresentar ele com 3 contos, né?
Acabou que outros formatos apareceram, outros episódios vieram antes desse, mas a intenção é que esse seja o primeiro de muitos, onde eu pretendo apresentar um autor ou autora a partir de 3 contos, e para isso eu escolhi começar pela Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu admiro demais, e chamei 2 grandes amigos aqui que já são conhecidos aqui no programa. Primeiramente a Carol Engel. Carol, valeu, obrigado de novo por estar aqui. Eu que agradeço, voltar aqui é sempre um prazer. E nosso querido Sotrate. Fala aí, Sotrate, tudo certo? Oi, João, Carol. Então, estamos aí. Belezinha. Bom, primeiramente vou fazer uma leve apresentação da Lígia. Lígia Fagundes da Silva Telles nasceu em 19 de abril de 1918, em São Paulo. É conhecida como a Dama da Literatura Brasileira. Como romancista e contista, ela teve grandes sucessos, como, por exemplo, com uma coletânea Antes do Baile Verde, que conquistou o Prêmio Internacional de Cannes em 1970. E nessa coletânea encontram-se os 3 contos que nós traremos aqui, né? E, inclusive, o link aí para você adquirir, se você não tem essa coletânea ainda, está aí na descrição do YouTube. Em maio de 1987, ela tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Outra coletânea de contos famosa também foi lançada em 1994 e conquistou o prêmio Jabuti, dentre outros prêmios, né? E se chama A Noite Escura e Mais Eu. Temos também aí o Seminário dos Ratos como outra coletânea famosa da autora. Aliás, ela tem diversas coletâneas, mas também romances, como As Meninas, que virou filme, e Ciranda de Pedra, que deu origem a uma novela da Rede Globo. Se não me engano, até 2 novelas. Teve um remake, alguma coisa assim. Em 2005, a Lígia recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura brasileira, pelo conjunto da obra. E em 3 de abril de 2022, ela nos deixou aos 103 anos. É muita sorte nossa a gente ter podido ter essa pessoa tão importante para a nossa literatura durante 103 anos. Claro que ela não escreveu durante 103 anos, né? Invariavelmente, se a pessoa começa a conhecer um pouco mais de literatura brasileira, vai acabar conhecendo a Lígia de uma forma ou de outra, né? Como é que vocês começaram a conhecer a Lígia? Como é que foi o primeiro contato de vocês, assim? Então, eu já conheci a Lígia, eu acho que de obrigação de leitura na escola, sabe? Porque o Verão no Aquário não me era estranho. E As Meninas, eu já ouvi muito falar. Tá na minha lista de leitura, ainda não cheguei nela. Já comecei, mas aí parei, porque eu acho que precisa de mais atenção do que eu estava tendo na época. Mas... E aí os contos de conversas, né? Das pessoas irem indicando os contos. E aí foi curiosidade, porque os contos dela são realmente incríveis, né? Cada um que eu leio, você vai... Oh! Muitas interjeições para cada conto. Eu sempre fui o ratinho de biblioteca de escola, né? Eu fazia amizade mais rápido com a bibliotecária que com os coleguinhas de sala. Então, foi com, se eu não me engano, o Antes do Baile Verde. Aqueles livrinhos mais finos, assim, né? Um desenho bonitinho na capa, eu peguei para ler. E depois, como disse a Carol, são textos bastante usados, né? Em sala de aula. E aí, eventualmente, em aulas de português, eu acabei revendo esses textos. Mas o primeiro contato mesmo foi de chegar numa biblioteca, ver lá o livro, achar interessante, pegar e começar a ler. Legal. O que eu vejo assim Para você, João? Olha, vou ser sincero, eu já tinha ouvido falar do nome da Lígia, tinha ouvido falar da coletânea dos ratos, né? Como é que é o nome? O Seminário dos Ratos. Tinha ouvido falar bastante, tinha lido alguma coisa dela assim, mas fui me aprofundar mesmo agora, quando eu voltei comecei a estudar escrita e tudo mais, né? Começou a surgir, e principalmente através dos 100 melhores contos brasileiros do século, que tem dois contos dela, se não me engano 2 ou 3, hein? Agora eu não vou lembrar. Eu sei que tem o do saxofonista, que eu gosto muito também, mas não vai estar aqui hoje, mas eu gosto muito. E tem mais uns 2 dela,
que eu não vou lembrar agora exatamente quais são, mas foi que eu meio que lembrei, né? Quando eu li os contos, eu lembrei, e no curso de contos lá da oficina literária do Thiago Cabelo também, a gente analisou, né, o Venha Ver o Pôr do Sol, e aí eu reforcei ainda mais e fui pesquisar ainda mais sobre a Lígia. Não é uma paixão antiga, não, mas compensou esse tempo perdido aí, porque tô curtindo muito tudo que tem dela, assim. Tô correndo atrás mesmo. O que eu acho da Lígia que chama atenção, embora ela tenha alguns contos assim mais do dia a dia, coisas mais casuais, né? Ela gosta de impactar, né? Um mistério, uma coisa mais assim que você fica de queixo caído, né? A Lígia gosta de deixar a gente assim espantado, né? Surpreso. E eu acho que a seleção que a gente traz aqui hoje de 3 contos fala bastante disso. O que eu vou trazer nem tanto, mas o que cada um de vocês trouxe aí é um impacto bem interessante. Eu acho legal assim que ela bebe muito da fonte do Poe, né? Eu acho que ela foi bastante impactada pelo Edgar Allan Poe. Só que ao contrário do Poe, que ele enfoca bastante essa questão da atmosfera, a Lígia gosta bastante dos personagens. Então, os personagens naquelas situações inusitadas, ou os personagens no seu dia a dia enfrentando situações, essa visão mais, vamos dizer assim, humanista dela, eu acho que é o grande diferencial dela. Ela poderia ser apenas uma reprodutora do estilo do Poe, mas ela não faz isso. Ela bebe da fonte, você reconhece de onde veio, né? Principalmente esses contos mais, vamos dizer, com esse toque mais sobrenatural, porque o dela não chega a ser um terror, horror, né? Mais um toque de sobrenatural. Por quê? Porque o enfoque são os personagens, e isso eu acho que é a grande riqueza da escrita dela. Eu estava lendo, para a gente poder ir para o nosso papo, e aí uma pessoa que fez uma análise do trabalho dela, né? Eu anotei aqui que o que caracteriza na escrita dela é ironia, ambiguidade e temática urbana. Que exatamente foge um pouco do sobrenatural, mas ela não deixa de fora um que fantasmagórico, assim, um clima, né? Ela, pelo menos, o clima ela coloca de alguma forma. Sim, eu acho que sobrenatural é a palavra exata, assim, mas é um sobrenatural muito, assim, será que foi, será que não é? Não é uma coisa muito escrachada, né? Não é tipo um Stephen King ou, sei lá, um Neil Gaiman. A gente compara com um escritor gringo porque, né, acaba sendo nossa referência lá fora, né? Mas não é uma coisa tão escrachada, mas é aquela pergunta assim, peraí, isso aqui... Esse do saxofonista mesmo, que a gente não vai trazer aqui hoje, mas tá no assim, você não sabe se é uma coisa meio mágica, e ela deixa sempre nessa dúvida, né? A gente tende a comparar um pouquinho com a Clarice Lispector também, que eram grandes amigas as duas, né? A Clarice já não tem tanta coisa assim, né? Ela já não puxa desse sobrenatural. Eu acho que a Lígia se destaca bastante também por ser uma mulher escrevendo nesse período também, que a gente sabe, principalmente desde o início do século, que foram aumentando, né? Mas ainda assim, na década de 70 e 80, quando ela escrevia, ainda não era uma coisa tão fácil, né? E a coragem dela de trazer essas temáticas não usuais na literatura brasileira, e principalmente como mulher escrevendo uma coisa assim mais sobrenatural, não era muito fácil de ver, né? Bom, começando agora com os contos, lembrando, pessoal, são contos, são curtos, então assim, vai ter spoiler. Leia antes se você não conhece, tá? Leia antes, dá uma pausa, lê rapidinho e volta pra cá pra gente bater esse papo. O primeiro conto eu vou chamar o Sotrate. Qual é o conto, Sotrate? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre A Caçada. Pois não. A Caçada tem, agora eu lembrei, os 100 melhores contos tem A Caçada. É um dos da Lígia que estão lá. Se não tivesse, eu ia dizer que não são os 100 melhores. Ou que tem 101 melhores. Perfeito. Maldades à parte com a lista. O que eu mais gosto de lista, um parêntese ainda, o que eu mais gosto de lista é que nenhuma é perfeita
e nenhuma é imperfeita, né? É uma lista, é um recorte. Sim, claro. Então, quem fez ali a escolha, ele teve uma lógica dele, ele explica, né? Chega a explicar ali na introdução do livro. Ele fez um recorte, as características daquele período para abranger mais escritores, então nem sempre vai ter aquele conto que você gosta, né? Certo. E a Lígia tem vários bons contos, e A Caçada é um deles. Como você já comentou, ela publicou pela primeira vez na antologia, lá na Seleção de Contos Antes do Baile Verde, que é de 65. Então ela já era uma escritora aí com uma certa idade já, né? Uma certa rodagem e experiência. Sim. Coincidentemente, os 3 que nós escolhemos para falar estão nessa antologia. Estão lá. Né? Interessante. E ele se passa numa loja de antiguidades. Então, assim, é um lugar bem restrito, é a loja de antiguidades. Tem 2 personagens. E é legal que são personagens sem nome. Então tem o personagem que é o narrador, que está contando a história. Então a gente vê a narração pela percepção desse personagem. E tem uma senhora, uma velha, na loja, que pode ser a dona da loja, que pode ser um atendente, que pode ser uma entidade sobrenatural. É uma pessoa que está lá na loja, aparentemente dá a impressão de que é a dona, né? O período acontece em apenas 2 dias, embora ele relate que não é a primeira vez que ele vai naquela loja de antiguidades, mas o que a gente vê da narração são 2 dias. E eu acho legal assim, ela usa muitos elementos para descrever o lugar, que são elementos, são a percepção dos sentidos. Então ela usa muito o tato, a visão, o olfato, né? E ela vai querendo trazer para a gente um ambiente que não é um ambiente comum. Ela já dá uma dica de que aquilo vai resvalar no sobrenatural, porque ela começa já a descrever a loja como uma sacristia. Tem uma mariposa voando, tem um santo sem as mãos, né? Uma imagem de um santo sem as mãos. Então tem toda essa atmosfera sendo criada ali. Ao passo disso, né, tem aquela coisa que a Carol comentou, é urbano. É no centro da cidade ali, é num lugar que tem movimento, tem pessoas. E tem uma pessoa, né, que é essa senhora, que pode ser a atendente, a dona da loja, que ela tem, como que eu vou dizer assim, ela é o mundano dentro daquele espaço que parece meio sobrenatural. Então, ela tá lá descrevendo o que tá acontecendo, ela fala assim, ó, ela tira nossa, gente, como que chama? Um grampo do cabelo? Grampo de cabelo. Ela tira um grampo de cabelo e cutuca a unha e coloca o grampo de volta no cabelo. Então, assim, mais mundano impossível, né? Então, assim, ela é aquela parte da realidade. E essa pessoa que vai na loja, que tá contando essa história pra gente, ele fica fissurado numa tapeçaria que tem nessa loja, que é que retrata uma caçada. E a gente fica sabendo que não é a primeira vez que ele vai nessa loja, ele já foi várias vezes lá. Então ele chega e se depara diante dessa obra, diante desse retrato que é uma caçada, tem 2 caçadores, tem alguma coisa escondida numa moita, num mato, né? Um caçador, ele descreve bem fisicamente como que é esse caçador, e tem um outro que fica oculto, que fica meio escondido ali nas sombras. E ele vai cada vez mais, como que eu vou dizer, sendo absorvido por aquela arte. Ele começa a perceber detalhes que ninguém mais está vendo. E essa mulher, essa vendedora, essa dona, ela comenta assim, nossa, eu até queria vender,
essa obra, mas eu não consigo porque eu acho que se eu tirar ela da parede, ela vai desmontar. Desmontar. As traças estão corroendo, tá ela usa uma figura assim, eu acho que a poeira que segura a tapeçaria no lugar. A pintura. Quer dizer, você imagina... Isso maravilhoso. Isso é incrível. E assim, como você falou, como a gente falou, é aquele sobrenatural leve. E você imagina uma tapeçaria quase etérea, assim, uma coisa meio que se encostar ela desmancha, né? É uma coisa meio de sonho, talvez, não sei. Agora, antes de você voltar, eu queria só te falar uma coisa. Cara, na casa da minha avó tinha uma tapeçaria assim. Não era de caçada de duas pessoas, mas a minha avó adorava costurar, fez tapetes e tal. Lindos, ela era uma artista mesmo, né? Uma artesã, assim. E ela tinha uma tapeçaria que era uma caçada mais de cavalos, assim, de estilo inglês, né? Com cachorros, assim, cavalos. Enorme, na sala em si. Você estava na sala, estava lá, a tapeçaria enorme que ela fez à mão, né? Até a moldura era feita, não sei se aquilo ali não sei se é crochê, é tapeçaria, né? Até a moldura era de tapeçaria. Ela imitava uma moldura, assim. E era uma caçada. Então, cara, quando eu começo a ler esse conto, eu começo a lembrar, falei, caraca, e é assim mesmo, cara, porque você, como o negócio é grande, e tudo bem que eu lembro desse quadro grande porque eu era criança, né? Pré-adolescente. E assim, cada vez que você começa a olhar, você foca a imagem, você começa a ver outras coisas, cara, é idêntico. Por quê? Porque a tapeçaria não é Full HD, né? A tapeçaria ela tem um pixel gigante ali, que é a enfiada daquela agulha grossa que faz, né? Então, tinha uma figura que era um cachorro. Eu sabia que era um cachorro, porque ele era menor do que os cavalos que apareciam. Só que a cara dele era meio quadrada, e eu falava, será que isso é um cachorro ou é um potro? Será que é um cavalinho? Cara, cada vez que eu olhava pra tapeçaria, era uma outra interpretação que eu tinha daquilo ali. Então, assim, cara, a Lídia deve ter se deparado com uma tapeçaria dessa, ela deve ter viajado nisso, porque é exatamente a sensação que a gente tem quando vê um negócio desse. Inclusive, era a forma de se fazer... de você decorar uma casa, era usar tapeçaria nas paredes, né? Isso, provavelmente ela teve, se ela não teve, ela teve contato com quem teve, né? A gente está falando aí de, bom, foi publicado em 1965, então, né, ela teve uns bons anos para conviver com pessoas que possivelmente tinham tapeçarias na parede. Sim. Mas voltando ao conto, né? Aí tem de novo esse lado, o sobrenatural e o real, né? A mulher mais mundana e o homem mais etéreo, né? Porque ele fala assim, nossa, você fez alguma coisa na pintura? Parece que ela tá mais nítida que ontem, né? Essa questão que você tá falando, né? De repente você olha tantas vezes que aquilo, a sua imaginação vai completando o que a imagem não consegue transmitir, né? E aí ele fala, tá mais nítida? E aí ela fala isso que você comentou, não, eu não posso nem encostar nisso daí, porque acho que é a sujeira que tá segurando a pintura ali, né? Imagina a situação da coisa ali. E aí o homem parece que começa a se lembrar daquela cena. E aí ele começa a tecer dúvidas a respeito daquilo. Será que fui eu que desenhei isso? Será que eu fui o tapeceiro? Será que eu estava nessa caçada? Será que eu estava acompanhando? Será que eu sou esse... Não, esse homem em primeiro plano não pode ser eu, porque ele é forte, tem uma barba toda trançada, não pode ser eu. Mas eu posso ser aquele lá no fundo, que está meio desfocado, que eu não consigo ver direito os traços, né? É que nem o cachorro da tapeçaria que o João falou, é um cachorro, é um potro, né? Fala, é um homem, não é um homem, sou eu, né? Ou eu estou, ou seria eu que estaria vendo essa imagem que está retratada. E isso vai tirando, vamos dizer, a tranquilidade dele, né? Ele fica ansioso por causa daquilo. E aí acaba o primeiro dia da narração. E aí ele volta. Ele chega mais cedo até que a mulher, né? A mulher chega para abrir a loja. Menciona que à noite ele ficou em claro. Ele foi para casa com aquilo ali na cabeça, fervendo aquela imagem ali, né?
E ele não Não, consegue. ele sai e volta depois, mas aí a loja já tá fechada, ele só vê pela vitrine, e aí no dia seguinte ainda chega lá cedo. Ele não para pra. Não, e vai pra casa e continua pensando nisso. Eu não sei, como menciona que ele já foi outras vezes, né? A gente vai avaliar mais no final isso aí, mas eu acho que é um retrato de uma degradação mental, assim. É a explicação racional que eu imagino, né? Tirando o sobrenatural daí. Pra mim é uma degradação mental dele que ele foi aos poucos e aquilo ali é a conclusão da debilidade dele, né? Mas vamos lá, continua, seu Trás, vamos lá. E aí ele volta no outro dia. E aí a mulher fala uma frase pra ele que acaba sendo marcante. Ela olha pra ele e fala: pode ir lá, você já conhece o caminho. É uma frase solta, uma frase que um vendedor que sabe que não vai vender aquela peça e a pessoa tá indo lá todo dia, né? Parece eu indo na livraria, né? Os atendentes nem viam mais me atender, porque sabia que eu não ia comprar, eu só ficava lá namorando as capas, lendo umas contracapas, assim. Já nem ligava mais, né? Já fazia parte da rotina da loja. Eu acho que com ele era a mesma coisa. Ela sabia que não ia vender mesmo aquele produto para ele, falasse, já sabe o caminho. Ele interpretou de um jeito totalmente diferente. Ele interpretou que aquilo era, você já sabe o caminho para chegar na verdade de qual é a sua relação com essa tapeçaria. E aí ele chega na tapeçaria e aí ele começa a ter de novo essa questão que ela usou para descrever o local físico, né, dos sons, dos cheiros, do barulho, tá? Do tato. Ela começa a descrever como ele está se sentindo olhando para aquela tapeçaria. Então ele começa a sentir o frio do lugar, ele começa a sentir o barulho da mata. Ele entra na floresta, né? Ele tá ali e dentro. Aí tem a parte do tato, que ele toca e sente a mata. E aí ele tá dentro da tapeçaria. E eu acho bonito como ela prepara isso, que ela fala que ele vê a tapeçaria se expandindo pela parede, né? Aquilo ali é muito gráfico, você consegue ver nitidamente aquela tapeçaria aumentando e aquilo ali tomando conta e ele acaba sendo envolvido por aquele mundo, aquela floresta, aquela imagem que ele tá vendo ali, né? Eu diria que mais que gráfico é cinematográfico, né? Vamos lá, aí o cara entrou na floresta, Totati. Ele tá na caçada. Mas quem ele é tá na caçada? Nem ele sabe. Aí ele fala, eu sou a caça, eu sou o caçador, eu sou um observador, mas ele sente uma necessidade muito grande de fuga. Ele precisa fugir. Então você já sabe quem ele é. Ele ainda não sabe. Mas se ele tá fugindo, ele não é o caçador. Ele é a caça. E termina como o conto? A seta, né? Ele fala muito dessa seta durante a observação que ele faz da tapeçaria. Ele fala, nossa, parece que não tinha sido disparada a seta e agora a seta foi disparada, né? A senhora ainda fala, não é seta não, isso daí deve ter sido uma traça que roeu, você tá vendo demais. Mas essa seta que é disparada traspassa o coração dele e acaba o conto. Pois aí ele cai com a mão no coração, morreu. E ainda tenta se segurar. As minhas dúvidas começam aí. Aí ele tenta se segurar na tapeçaria. Mas como assim? Né? E aí assim, gente, é muito bom. Tem várias leituras para se fazer disso, sim, né? Sim. E é por isso que é um texto que vai permanecendo, né? Porque você pode ler ele de várias maneiras e cada vez que você vê essas palavras juntas, você pode interpretar de um jeito. Assim como ele mesmo vai reinterpretando a tapeçaria. A cada vez que ele olha, você vai reinterpretando e decidindo o final a cada leitura que você faz também, né? Uma das possibilidades é a relação das pessoas com as obras de arte. Então, no começo, ele vai atrás da tapeçaria, que é a obra de arte. Ele é o caçador. Ele está caçando, ele está em busca dela. No fim, ele é alvejado por essa arte, né? Essa arte traspassa o coração dele. Então, ele é a caça e o caçador passa a ser a obra.
Então essa é uma possibilidade de você ver, de você analisar a situação. Uma outra possibilidade é que o João comentou aqui, né? Pode ser uma coisa psicológica. O fato dele ser traspassado no coração pela arte pode significar um infarto por conta de uma situação de emoção muito forte, uma emoção muito grande, né? E aí você traz para o realismo. Agora, ouvindo você falar, eu fui reler aqui esse trechinho final e foi exatamente... Enquanto você estava falando, eu entrei nessa ideia de tipo, caraca, não, mas ele não estava lá dentro. Ele estava realmente do lado de fora. Ele teve alguma coisa do lado de fora. Ele estava lá dentro, mas não estava lá dentro. Foi bem por aí que eu... Aí agora, que foi uma terceira leitura, porque eu já li 2 vezes. E aí pode ser também essa questão do real e do sobrenatural. O que acontece no mundo sobrenatural tem reflexos no real e vice-versa. Sim, sim. Se ele não tem o ataque cardíaco fora da tela, né, fora da tapeçaria, dentro da tapeçaria ele não teria sido caçado. É uma coisa, então, que me lembra, inclusive, o Hora do Pesadelo. Vou dar uma coisa mais reles aqui, mas é aquele negócio. Quem assistiu o filme, né? A pessoa morria no sonho e morria na vida real. Mas geralmente existia uma correlação. No sonho ele morreu atropelado de caminhão, mas na vida real ele caiu da janela. Então é meio que uma coisa reflete o que aconteceu ali, né? Agora eu vou falar um negócio. Pra mim, a minha interpretação é que ele tava ficando maluco. E ele foi ficando maluco com o tempo. A gente não vê as outras vezes. E ele foi aos poucos entrando naquilo ali, porque ele foi pirando naquilo ali, porque ele tava pirado mesmo. Aí eu vou fazer uma comparação aqui, porque o Brasil é melhor do que muitos, né? Tem um conto do Nikolai Gogol, que é Diário de um Louco. É um conto muito engraçado, inclusive, mas é assim, como todo autor russo, ele é extenso, né? O russo gostava de escrever. O conto era tudo com 20 páginas, 30 páginas. E o Diário de um Louco é o seguinte, são as entradas em um diário, como o nome já diz, e você vai notando aos poucos, a cada entrada, a loucura se aumentando. Até o ponto que na última entrada ele está totalmente pirado, né? Só que a Lígia é muito mais sucinta, né? Ela sabe como um conto deve funcionar para ser mais impactante sempre. E ela já corta 90% dessa história toda aí, faz um conto mais curto com os 2 últimos dias, as 2 últimas entradas no diário desse louco, que é esse velho aí. É a minha interpretação, entendeu? Aí você vai enaltecer em relação a um russo, eu vou enaltecer em relação a um americano. O Stephen King tem uma história parecida que ele demorou 700 páginas para chegar na mesma conclusão. Qual dos livros? Qual dos livros com o final ruim é? Cara, Rosa Mater, eu adoro. Eu acho muito bom. Porque ele tem uma construção de personagem que me ganha demais. É uma coisa que eu gosto e ele tem, né? É o contrário, né? Não é que eu gosto disso por causa do Stephen King. Eu já gosto de... Sim, entendi. De histórias que te apresentam o personagem, que faz você se importar com o personagem e você caminha junto com os personagens. Quando você falou que ela puxava o Poe, mas focava mais no personagem, eu já pensei em falar o Stephen King, né? Que é um terror mais do personagem, né? Porque assim, o terror tá lá, o horror... Na verdade, a Lígia não chega no horror, né? Ela brinca um pouco com o sobrenatural, mas normalmente você pode também ter uma explicação realista para aquilo. Sim, sim. Né? Você pode olhar com as 2 lentes ali. Né? O Poe ele já puxa mais pro sobrenatural, mais buscando o terror, até sim, pela época que ele escreveu também, né? Pelo ambiente que alimentava ele. E ali já é mais urbana, né? Ela coloca já mais na cidade. Só que ela deixa as pitadas dela, né? Essa tapeçaria, como que ela foi parar lá na loja? Nem a velha sabe, né? A velha não se lembra quem vendeu, se o cara... Faz tanto tempo, alguém já tá lá levou, nunca mais voltou para reclamar. O que dá também a ideia de ser tipo parecido com aquelas lojas meio de penhor, né? A pessoa deixa lá, ou deixa em consignação lá, vende aí para mim, se você vender, né? Pega uma porcentagem, alguma coisa assim, né? Não deixa muito clara essa relação
como que essa loja meio que funciona, embora ela venda também, né? Sim, mas sim. como que ela adquire os produtos não fica muito claro nisso. E o fato dos personagens não ter nome, não ter descrição física. Então, pode ser qualquer um. Inclusive você leitor, inclusive você ouvinte. Você Eu pode achei ser... curioso que o João agora falou, não, esse senhor, sei lá, você usou um termo que já deu como se você entendesse que fosse uma pessoa mais velha. Eu não vejo como um cara mais velho, eu vejo como um cara jovem, meio Olha, obcecado. interessante, hein? Interessante, hein? Na hora porque que não você falou fala a idade também, né? assim, eu não sei o que o João andou lendo. Engraçado, hein? Eu pensei em um coroa, engraçado, né? Não sei Eu porquê. não. Me Vejo um cara mais jovem, dá uma assim, com ideia aqueles também. fardas. Entendi. Não, eu pensei nele. Dá uma ideia também de que pode ser uma peça meio amaldiçoada, né? Pode ser uma peça meio que endoidece as pessoas e o cara chegou lá e despejou aquilo lá e vamos embora, entendeu? Pode ser também, né? A gente tem algumas outras obras que mencionam algo do tipo assim, mas pode dar uma impressão, né? Pode ser uma tapeçaria amaldiçoada aí que enlouquece os outros, né? O cara foi lá e desovou. Indo nessa ideia do perder um pouco a cabeça, ele cria uma obsessão pela peça, né? Ele fica indo lá para olhar e aí naquele dia especificamente ele vai vendo uma coisa diferente e, cara, ele já não tá muito bem. E Volta assim, tudo do lado de fora. Fala, seu Trato. E ele acha tudo muito, como eu vou dizer, ele se reconhece muito na obra, ele vê muito a obra, ele se vê muito na obra, né, como participante de alguma maneira, mas dá a entender que ele já está olhando aquilo vários e vários dias consecutivos, né? Então, assim, essa ideia da loucura, ela é muito possível, né? É uma interpretação muito possível. Porque é claro que ele está reconhecendo, ele está vendo todo dia a obra. Né? Já se mesclou, né, ele começa a ver exatamente a diferença de uma roidinha, de uma traça, né, de um dia para o outro. Então imagina o tanto que ele está imerso naquilo. E aí volta aquela leitura da pessoa em relação à arte, né? Como que é a relação dela, como ela pode ser tão engolfada por essa arte, né? Como essa arte pode abranger a vida da pessoa. Eu fiquei pensando no início, quando ela fala, pode ter sido ruído por uma traça, não sei o que, eu fico, gente, a tapeçaria já tá tão velha que pode ser uma mancha de óleo, alguma coisa que espirrou, caiu um outro grão de poeira ali, no dia anterior não tinha aquele grão de poeira, um grão novo virou uma seta, o cara já tá começando a ver coisas que não existem. E tem uma coisa que o Thiago Cabello, ele comenta no curso dele, né? Dessa questão de, nos contos, você utilizar as palavras e buscar ela de novo, né? As situações, tudo tem que fazer sentido ali. Então, no começo, ele fala que ele estende a mão e quase toca, mas não toca. A segunda vez que ele estende a mão, ele já sente a mata. Então, tá tudo ali, né? Tá tudo encaixadinho. As palavras que ela usa, todos os elementos que ela tá te induzindo mesmo por esse caminho do sobrenatural. Mas se você olha para o lado realista, você também enxerga uma história possível ali. Bom, o conto que eu trouxe aqui chama-se Verde Lagarto Amarelo, como a gente já falou, também tem na mesma coletânea, né? Nesse conto, a gente tem dois irmãos, né? A gente tem o narrador, que é o irmão que é o dono da casa, e chega o outro irmão. O narrador é o irmão que é escritor, é o irmão meio melancólico e tal, meio songamonga. E o irmão que chega é o super-homem. O cara chega ali, é perfeito, é lindo, ele abre a porta, o sol entra com ele, ele é um cara totalmente pra cima. São duas antíteses ali, né? É um irmão totalmente o oposto do outro, né? E ele chega animando o lugar e perguntando, tal, todo animado, enquanto o narrador, que é o outro irmão, tá todo para baixo, todo pessimista, não entende, não consegue entender a alegria daquele irmão, né? E a Lígia traz esse conto totalmente
esse não tem nada de sobrenatural. Pelo menos eu não consegui identificar nada de sobrenatural nesse conto para fugir um pouco dessas características que a gente está trazendo. Mas é urbano também, né? Se passa na cidade, eles mencionam que foi tomar o café na esquina e fala que o bar era sujo, fala que tinha barata e tal. Então, assim, ele é um ambiente bem urbano também. Essa característica a gente ainda vê nesse conto. E eu separei dois trechinhos aqui. Esse primeiro trecho que eu vou ler é quando esse irmão, que é o super-homem, vamos dizer assim, né? Ele chega com um saco de uvas que ele traz pro irmão, né? E a gente vê que esse irmão é todo bondoso, ele quer agradar, né? E ele tá sempre querendo animar, tá sempre querendo botar pra cima o irmão, e ele traz esse cacho de uvas, assim, né? Ele prova a uva que o irmão trouxe, né? E durante o conto inteiro a gente vai ver que ele vai sempre diminuindo o que o outro, tenta diminuir a animação do outro. Então o outro fala: olha, essa uva aqui é maravilhosa, ela tá super madura, super doce, prova só. E aí ele fala assim: era enjoativo de tão doce, mas se eu rompesse a polpa cerrada e densa, sentiria seu gosto verdadeiro. Com a ponta da língua pude sentir a semente apontando sob a polpa. Vareia. O sumo ácido inundou minha boca. Cuspi a semente. Assim queria escrever, indo ao âmago do âmago até atingir a semente resguardada lá no fundo como um feto. Pô, cara, isso tá na primeira página do conto. Você lê um negócio desse, você tá lendo sozinho em casa, você levanta e bate palma, assim, cara, porque... e ela, que negócio, pra quem gosta de escrever também, né, entende como ela tá meio que se revelando ali, né. A gente tem uma série de autores que usam personagens de escritores, de novo, até o Stephen King aqui, vamos voltar pra ele, né, que adora fazer isso. E é lindo como ela, num trechinho de algumas linhas, uma coisa que nem fala muito sobre o conto em si, mas que ela consegue impactar a gente. É muito revelador, assim, esse parágrafo, né? Você está lendo no livro físico, não é isso? Porque eu li pelo Kindle, e o Kindle aparece as marcações, né? Uhum. E esse trecho, muita gente gosta. É mesmo? Esse é um destacado, né? A Lígia tem um negócio que, assim, não sei se é dele, né? Mas eu ouço muito o Leonel falar isso. Fala assim, o escritor, ele tem que ser apaixonado pelas palavras. Se você não amar as palavras e não querer tirar o melhor delas, você não vai escrever bem. E a Lígia parece que nisso, cara, ela é especialista, né? Eu tenho a impressão que ela fica brincando com isso e reescrevendo várias vezes até deixar naquele formatinho. Dá essa impressão mesmo, que ela fica, por exemplo, eu tô vendo aqui agora escrito na tela, e aí assim, apontando sobre a polpa, ponto, vareia, ponto, o sumo ácido. Ela não precisava botar esse ponto aqui, mas ela quis destacar o vareia, que é uma palavra já diferente, né? E quis enfatizar, né? Essa ação de atravessar e botar destacar essa palavra única na frase, assim. Ela realmente manda muito bem, como você falou. Eu não sei se foi o Hemingway, mas eu acho que, não sei porque eu tô com o Hemingway na cabeça, de que diz, né? As palavras não podem estar ali em vão. Cada palavra tem realmente que ter um significado importante para o seu texto, senão ela pode não existir ali. Você sabe, Sotrate, quem foi isso? Olha, muito cara de ser Hemingway, né? Porque dizem que no Velho e o Mar tinha 300 páginas lá, ele reduziu para 100 e poucas. Ele extraiu o sumo do sumo ali para fazer a sua obra-prima, né? Se não foi, deveria ter dito. Tem a cara dele também, que é o mais minimalista, realmente tem muita cara dele. E eu falei que esse trecho não tem muito a ver com o conto, mas tem sim, porque isso mostra como esse cara que é um pessimista geralmente é perfeccionista, porque o que ele faz nunca vai estar bom o suficiente. Então ele fala que, né, é assim que ele queria escrever, né, indo no âmago do âmago para atingir a semente. Então, assim, isso mostra como esse cara, no ato de morder uma uva, né, consegue problematizar, né, aquela uva que ele está comendo e jogar para
relembrar ainda de novo, né, como ele não consegue fazer o que ele gostaria de fazer. O trecho que eu achei que não tivesse muito a ver, mas tem a ver sim. Ele vai então comentando e o conto ele vai indo e vindo, assim, ele vai com alguns flashbacks que a Lígia consegue botar bem, assim, não confunde a gente, ela consegue destacar bem, mesmo que entremeado no parágrafo, a gente destaca o flashbacks onde ele vai lembrando que desde a infância, ele é o irmão mais velho, pelo que a gente entende, desde a infância, como os próprios pais, a mãe dele principalmente, né, preferia o outro irmão, né? Segundo ele, a infância foi um sofrimento, porque o outro irmão chega na casa, vê uma xícara, vê uma coisa e comenta: como é que era mesmo, hein? Lá em casa tinha um canteiro de violeta, né? Como é que é? E esse cara, o narrador, ele fala: eu não sei porque que ele fica me lembrando dessa infância que para mim foi um sofrimento, né? E você começa a achar até graça das brincadeiras dele, porque ele começa a lembrar, ele fala que ele é gordinho, sempre foi gordinho, e ele fala: eu sempre suei muito, eu sempre era oleoso, sujo, meu irmão era sempre impecável, né? Ele fala uma hora assim: o fulano, mesmo sujo, dava pra ver através da sujeira. Impressionante como ele se põe pra baixo, assim. Muito, pelo que a gente entende, por causa da mãe dele. A mãe dele dizia coisas pra ele, chamava atenção, tô botando a culpa na mãe, mas né, como mãe, toda mãe é assim, né? Começa a botar coisas na cabeça dele: você já tá comendo de novo, você tá todo sujo, você é isso, você é aquilo, e o seu irmão é perfeito, né? Protege seu irmão, cuida dele e tal. E você começa a achar até graça, você acha ele um rabugento assim, né? A mãe dele é meio chata também, vamos ser sinceros, né? Mas eu, como nasci gordinho, sou gordinho até hoje, sei que mãe às vezes fala um negócio que a gente não precisa ouvir muitas vezes, mas ela fala. E a gente vai começando a entender essa brincadeira que a Lígia vai fazendo, botando ele como se fosse um rabugento, até engraçado em alguns momentos, até que ela menciona a morte da mãe, porque ela vai dizendo, mostrando que em diversos momentos ela protege o filho melhor, amor, o filho que ela, né, o mais novo, né, o queridinho, né? E aí ele fala o trecho que é uma pancada, termina assim: às vezes me escondia no porão. Ele menciona que ele não suportava a alegria do irmão, né, o otimismo do irmão, e às vezes se escondia para ficar sozinho em casa. E aí ele fala assim: às vezes me escondia no porão, corria para o quintal, subia na figueira, ficava imóvel, um lagarto no vão do muro. Pronto, agora não vai me achar. Mas ele abria portas, vasculhava armários, abria folhagem e ficava rindo entre lágrimas. Engatinhava ainda quando saía à minha procura, farejando meu rastro. Rodolfo, não faça isso. Não faça seu irmão chorar. Não quero que ele fique triste, né? Era a mãe dele falando. Para que ele não ficasse triste, só eu soube que ela ia morrer. Você já é grande, você deve saber a verdade, disse meu pai olhando reto nos meus olhos. Então ela vai da brincadeira de um irmão se escondendo do outro no jardim para não ser importunado, para ficar na dele, né? Menciona que a mãe falava: não faz o fulaninho chorar, não se esconde dele e tal. E aí na frase seguinte ele traz essa memória de quando a mãe dele fica doente, né? A gente entende que é o pai dele falando ali, e que até nisso o irmão foi protegido e ele teve que segurar a barra sozinho nesse momento ali. É um momento, cara, sem brincadeira, eu fui reler hoje esse conto, cara, não consegui, me emociono sempre que eu leio esses trechos, cara, porque a Lígia te dá um choque assim de repente, cara, no meio da escrita, é muito forte, muito forte. E aí eu vou descontar, né? Você comparou o conto que eu trouxe com Hora do Pesadelo. Eu vou comparar o seu conto com o Irmão do Jorel, a animação brasileira lá, né? Que tem o filho fantástico e tem os outros. Tem um que não tem nome, né? Inclusive ele é o irmão do Jorel. O Jorel nem é o personagem importante, né? Exato. Ele aparece milésimos de segundo em cada episódio.
Só que ele é o ser perfeito, todo mundo adora, e o Jor-El, coitado, né? Mas é legal que, assim, ela usa esse irmão mais velho e ressentido e escritor para narrar, e dá para confiar que foi exatamente assim, né? Eu acho muito legal isso. Ela, tipo assim, ela quebra a gente em muitos pedaços quando ela faz isso. É, né? porque se é em terceira pessoa, você vai acreditar no narrador, né? Agora, como é o próprio narrando, você tem essa desconfiança. Né? E ela deixa claro, né? É o cara que fala, nossa, olha essa uva docinha. Ele pega e fala, nossa, enjoativa, né? Aquela, né? E agora, nossa, tá muito calor, ligou o ar-condicionado, agora tá muito frio, né? Nunca tá bom, né? A pessoa que se compraz em reclamar, né? E aí, muito da frustração dele acaba caindo nessa que ele desconta no irmão, né? Então, assim, ele coloca no irmão o peso de não poder ter sofrido a perda da mãe, né? Perdeu o amor da mãe pro irmão mais novo. Então, assim, ele distribui, né, as infelicidades dele para todos os lados também, né? E a gente percebe que, por mais que ele reclame do irmão, tal, o irmão, em contrapartida, é sempre super carinhoso com ele, né? Sempre elogia. Ele fala que tá gordo, o irmão fala que ele tá magro. Não, você emagreceu, tal. A gente, até em alguns momentos parece até que é alguma coisa que o irmão faz pra agradar ele, né? Pra levantar a autoestima dele ali. E ele menciona uma hora que eles foram repartir o enxoval da mãe, né? E ele fala que ele não quis ficar com nada, tal, até porque ele fala que a infância foi horrível, tal. E o irmão insistiu. Ele fica só com uma xicrinha lá e tal. E a gente sabe que ele fala, né? O irmão pergunta sobre o que ele está escrevendo agora, tal, e ele menciona que eu sou um escritor que não sou desses famosos que dão entrevista. Eu tô ainda buscando meu lugar ao sol. Tá difícil. E aí depois, mais pro final do conto, o cara fala, não, a minha esposa foi na livraria comprar uns livros teus, né? O teu livro para dar de presente, mas não achou. Falou que o vendedor falou que tá tudo esgotado, né? Aí você não sabe também se é o irmão querendo agradar o outro, né? Ou se é mentira do primeiro irmão, o escritor, que de fato era um escritor já famoso, mas, bom, a casa dele não indica que ele tá cheio de dinheiro, né? Mas ele pode ainda estar começando, mas tá indo bem, né? E aí, eu não mencionei aqui uma coisa importante. Quando o irmão chega na casa, o irmão super-homem chega na casa, ele fala que tem uma surpresa. Tô com uma surpresa aqui pra eu te dar. E aí o outro faz pouco, né? Isso é uma bobagem qualquer e tal. O irmão que chega, mais novo, chega a mencionar que a mulher comenta que a mulher tá grávida, né? Ele já sabia, né? Ele pergunta sobre como é que tá a gestação e tal. Ele fala, você vai ser o padrinho e tal. E ele meio que desdenha mais uma vez. E fica sempre essa história de que surpresa que ele trouxe, que surpresa que ele trouxe. E no final, ele fala assim, já sei. E aí ele fica lívido. Porque se tem uma coisa que ele faz que o irmão não faz na vida, é escrever. A gente sabe que o irmão não menciona em nenhum momento do conto que é escritor. Nem ele comenta, né, nada do tipo. E no final de toda essa conversa, quando o irmão fala alguma coisa, ele identifica. Ele fala, já sei que é surpresa. E ele pergunta pro irmão, você escreveu o livro, não é isso? Você trouxe o manuscrito aqui e você terminou o romance, não é isso? E aí o conto termina de maneira magnífica. Fala assim, ele abriu a sacola e me mostrou o que tinha dentro. Quer dizer, com certeza aquilo ia destruir aquele irmão mais velho, o Ranzinza, porque era o bastião que sobrava na vida dele para conseguir ser alguma coisa a mais do que o irmão. E ele tinha, por ele ser pessimista e por ele ser, né, vitimista dessa maneira,
com certeza ele tinha a certeza na cabeça dele de que aquele livro do irmão dele ia ser melhor do que o dele, ia ser um pavor. Pelo menos foi isso que eu entendi. E vocês? E aí ele foi para uma loja de antiguidades, ficou olhando uma tapeçaria. A vida dele entre ruína, né? Porque o cara fala, pô, esse cara é perfeito em tudo. Me trouxe um livro, é isso, é a surpresa que ele vai me dar. Acabou a minha vida, não tem mais o que fazer. Eu acho que ele não vai nem tão longe de achar que o livro vai ser um sucesso, mas é porque era o que ele fazia e o irmão não fazia. Então o irmão pegou a única coisa que ele fazia sozinho, sem ter uma competição, entendeu? Não, e mesmo que o livro não seja um sucesso comercial de venda, ele vai achar que o livro é melhor do que o que ele escreveu, entendeu? Mesmo que ninguém compre, ele vai ler e vai falar, porra, meu livro é uma bosta, o dele é muito melhor e assim, sabe? Cara, é demais, é muito bom, cara. Você termina com aquele final aberto, mas não é aberto, né? Você sabe o que tá ali dentro, né? Ele adivinhou o que era. E ele... Isso, eu não sei, né, se isso corrobora, se isso conversa mais para quem tem irmão, né? Mas irmão geralmente é competidor, compete um com o outro, né? Eu tenho 2 irmãos muito mais velhos do que eu, então eu não competi tanto com eles, mas eu via a competição entre eles, assim. E os meus irmãos mais velhos são muito diferentes um do outro, muito diferentes. Eles não eram queridinhos pela minha mãe, não tinha isso. Mas um é totalmente diferente do outro, assim. É engraçado, porque eu li esse conto também, trazendo um pouco pra minha realidade, imaginando que era um irmão, o outro era outro. E tem muito disso, dessa competição, assim. Mas eu acho que a Lígia consegue, de novo, trazer para aquilo mais mundano, né? Sem nem precisar apelar para o talvez sobrenatural, ela consegue trazer para aquele cotidiano ali, de novo, né? É um kitnet ali, é um apartamentinho, questão de minutos ali a conversa, e já tem tanta coisa para a gente refletir, né? Impressionante. Me impressionou a parte que ele fala da hora que o irmão vai sair para brigar. Que o irmão galã, que ainda é criança, vai sair para brigar com alguém. E aí ele... O irmão que é galã é ótimo, né? Gostei. O irmão que é galã vai... É pequenininho, né? Ali ele não era galã ainda. Mas, né, que vai... Primeiro, corajoso, vai enfrentar um cara que tem uma faca. Ele já começa a entrar numa pira de que o garoto volta com uma faca. Ali eu fiquei chocada, porque na descrição, na hora que ela tá descrevendo a cena, a criança volta uma faca no peito. E aí você vê que ele gosta do irmão, porque ele tá preocupado, ele não quer aquela faca ali. Aí ele dá uma mudada na história. Ainda bem que não teve a faca, o resultado foi outro, mas eu fiquei um pouco chocada na hora que eu vi aquela faca na criancinha. Então, tem isso, né? Tipo, quando ela faz um narrador que não é confiável, ela deixa todos os elementos ali provando que ele não é confiável, né? É muito interessante. E ela faz isso em primeira pessoa, porque em geral é muito difícil você escrevendo em primeira pessoa fazer um narrador não confiável num conto. Não tem muito espaço para você trabalhar com isso, né? Mas assim, ela dá as dicasinhas aos poucos, né? Na própria narração em primeira pessoa, que o cara não dá para confiar em tudo que ele tá falando. Pode ser tudo verdade, ou pode ser tudo a visão que ele tem da vida. Além do que, ele tá falando da infância dele, né? Que além dele tá querendo se iludir ou mudar alguma coisa, a memória dele pode estar traindo ele também, né? A gente sabe como é que é, né? Então... Não, com certeza. A visão de um filho mais velho quando tem um irmão mais novo, né? A minha mãe ama muito mais o meu irmão. Toda criança tem esse momento na vida. Se tem um irmão mais novo, minha mãe ama muito mais ele. Porque ele é mais fofinho, com certeza ela ama. Neste momento, ele é... Requer mais cuidados também, né? Você é irmão mais velho, tem que cuidar e tal, né? Exatamente. É engraçado como ele...
como ele destrói as memórias do irmão, né? Que o irmão fala do sequilho, do biscoito, né? E aí o irmão lembra do sequilho como se fosse uma coisa linda. E aí ele já puxa a memória, que é muito engraçada, que ele fala que tá comendo negócio na cozinha. Aí ele vai falar, a mãe chama ele vai, aparece no quarto da mãe com a boca cheia de sequilho. E a mãe fala, comendo de novo? Você imagina a cara que a mãe fez assim, e aí ele fala, desci as escadas, o chão tremia, não sei o que, ele começa a exagerar assim, é muito engraçado. E é o eterno inconformado, né? Ele não gosta da vida dele, ele não gosta da aparência dele, todo mundo é melhor que ele, né? É verdade. Mas assim, é isso que vocês estão falando, não dá para confiar. É ele contando e é uma frustração muito grande guardada no coraçãozinho dele. Então, tem que ler com muito pé atrás, para não é um narrador confiável, com certeza. E tem aquela questão dos lobos, né? Tem o lobo bom e o lobo mau, né? Quem que ele tá alimentando? Ali, claramente, ele só tá alimentando as partes ruins, né? Então, é isso que chega pra gente. As memórias que quando a mãe dele foi carinhosa com ele, né? Quando brigou com o irmão, ele não vai contar pra gente, né? Ele omite, né? Só revela o que interessa pra ele naquele momento, naquela narrativa, né? Vamos dar uma pausa aqui no episódio sobre Lígia Fagundes Telles para você. Primeiramente, está assistindo no YouTube? Então deixa o teu like, aperta o joinha e se inscreva aqui no canal Literanálise, beleza? E se estiver ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma qualquer, não esqueça de deixar sua avaliação, suas estrelas, 5 estrelas, ajuda bastante a gente a ser enviado para outros usuários, beleza? E responda a nossa pergunta também. Como você conheceu Lígia Fagundes Telles, né? Qual livro, qual conto foi por aqui, de repente, pelo episódio, você não conhecia? Deixe aí nos comentários do YouTube, né? Na caixinha de perguntas do Spotify, ou mande um e-mail para a gente, podcastliteranalise@gmail.com, podcastliteranalise@gmail.com, com a sua resposta e alguma pergunta, sugestão, comentário que você deseje também, beleza? Bom, muito obrigado e vamos continuar com o episódio. Vamos agora para o último conto. Vamos ver o pôr do sol, então? Nossa querida amiga Carol Engel, por favor, qual é o nome do conto? Venha ver o pôr do sol. Depende de onde for, depende de onde for, já li o conto. Então, mas vou te contar que Venha Ver o Pôr do Sol é aquele tipo de leitura que eu gostaria de esquecer completamente para ler de novo e ter a sensação da primeira leitura. Eu lembro da sensação da primeira leitura, porque Venha Ver o Pôr do Sol, né? Já é um título que já te... Pô, legal, vai ser maneiro. E aí tem uma moça que sobe uma rua bem estranha, uma ladeira, para encontrar com uma pessoa com quem ela teve um relacionamento e que mostra, né, enquanto a história vai sendo contada, você vê que foi um relacionamento que já terminou, mas que ela está dando uma segunda chance indo encontrar essa pessoa, esse cara. Mas o lugar é muito estranho. É uma ladeira que não tem ninguém, é afastado, e ela chega um pouco inconformada no lugar, porque o lugar é bem estranho, e ele fala, não, mas é porque você precisa ver esse pôr do sol, me dá essa chance. E aí ele vai, e quando ela chega no lugar para ver o pôr do sol, é um belo cemitério. Aí você fica pensando... Cara, pôr do sol no cemitério. Mas... É pior, né? Um cemitério abandonado. E assim, o conto, no final a gente vê que não tem nada de sobrenatural no conto, mas o cenário é onírico totalmente, né? Eu, inclusive, quando comecei a ler o conto, achei, cara, isso aqui tem alguma coisa aqui. Como eu falei, aquela linha tênue, né? Olha, esse negócio em cemitério, essa rua deserta, está parecendo um sonho, ou sei lá, alguma coisa fantasmagórica. Eu fiquei com esse pé atrás desde o iniciozinho, porque realmente o cenário é esse cenário meio etéreo, né?
A descrição do local é assim, é uma ladeira tortuosa e você tem casas esparçadas, então as casas nem são muito próximas, você ouve crianças brincando muito longe e é tudo. Você não consegue saber de mais nada ali em volta, e aí ela chega nesse portão enferrujado do cemitério que ele diz que é onde está enterrada a família, mas que o pôr do sol visto de lá é maravilhoso. E aí, cara, ela é muito corajosa de entrar com um cara com quem ela já não tem mais um relacionamento no cemitério, mas ela confia nele, né? Vem alguma coisa ali, ele inspirou confiança. Talvez ele seja o galã da história anterior. E aí... Pode ser. E aí eles entram no cemitério e ele leva até o mausoléu. Ele diz que os antepassados dele estão enterrados ali. E leva até o mausoléu da família. E aí ele entra no mausoléu da família e faz uma comparação dela com a prima, que o olhar dela lembra o olhar da prima dele, que morreu com 15 anos. Então ela começa... E aí aquele mausoléu que tem as gavetinhas, então tem as fotos nas paredes. Aí é muito engraçado porque ela faz uma descrição, você consegue montar. Isso é que eu acho incrível na escrita da Lígia. Você monta o cenário na sua cabeça, você entra naquele mausoléu, você desce, tem uma escadinha, as pessoas estão enterradas numa parte embaixo, aí tem as fotos, aí ela começa a ver as fotos. E uma das comparações que ele faz é do olhar dela com o olhar da prima, que ele se recorda muito, ela tinha 15 anos quando faleceu, e aí ela começa a ver as datas, e é quando ela percebe que ou ele é um ser sobrenatural que vive há muitos anos, mais uma, essa prima não existiu. E aí, de novo, me jogou de novo, cara, esse cara é um fantasma, não é possível que essa mulher tá morta, isso aí ela tá revivendo, é um fantasma que tá presa. E, assim, a gente, durante o conto inteiro, né, você vê que ela meio que largou ele, você entende isso, né? Ela largou ele, tá com outro já, né? E ele tá querendo um último encontro. Não sei se ela fala que vai viajar, alguma coisa do tipo, ou que não vai poder mais encontrar com ele porque vai se casar, um negócio assim, né? E aí o conto inteiro é ele tá resignado. Você vê que ele não... Pelo que eu me lembro, ele não busca voltar, ele não fala, volta pra mim, alguma coisa do tipo, né? Ele meio que ele tá... queria um último momento, uma última oportunidade de nos vermos. Já que eu te perdi, vamos ver o último pôr do sol aqui, pra, né, ter essa recordação, né? E aí, bola pra frente, é assim que funciona. Ela esperava, inclusive, dar a entender uma coisa mais carnal, né? Ele pediu um último encontro, ela esperava alguma coisa mais romântica ou mais física, né? Um relacionamento. E ele leva ela para um negócio diferente, né? Fala, não, isso aqui é para marcar a sua vida. E é legal que ela fica retomando, né? A Lígia fica retomando essa história. Ela é narrada em terceira pessoa, né? Ela fica retomando essa história de ver o pôr do sol, de como o pôr do sol é diferente, como o pôr do sol é especial, como você vai dar valor para esse pôr do sol que você está vendo comigo. Pois é. Não, e você fica esperando o pôr do sol, né? Porque o título é Venha Ver o Pôr do Sol. E aí você tá... Cadê esse pôr do sol? E cadê o pôr do sol? E fica nessa expectativa. De repente ela vira e o cara não tá mais lá. Eu lembro da primeira vez que eu li, entre os 500 sentimentos que eu tive, um é... Ela não existe. Eu cheguei no... Ela não existe. Ela está indo atrás dele. Olha, eu fiz todas as viagens possíveis, mas ela vira e ele não tá. Então... E a data de aniversário da prima não bate. Ou a prima morreu há 100 anos antes, e aí realmente a coisa fica fantasmagórica. Nesse ponto eu fico com um pouco de medo. Só que ela se toca que ele não tá mais. E ela ouve o portão batendo. E aí só pra relembrar aqui, é tipo um mausoléuzinho, né? Que eles descem. É uma construçãozinha, aquelas que já foi em cemitério, sabe como é que é, né? Aquelas casinhas assim, né? Que dedicado geralmente a uma família, né? Tem várias pessoas ali, né? E eles descem aquilo ali. E quando ela começa a fazer as contas na cabeça, né? É tipo aquele meme, né? Uma mulher fazendo as contas na cabeça, assim. E quando ela olha pra trás pra falar com ele, ele não tá mais no recinto e ela escuta a porta de grade bater.
E aí ele fala, né? Adeus, não é isso? Ele fala, tchau. Não, Como é que ele fala? aí tem uma coisa interessante. Ela vai olhar o fecho tá novinho. O fecho tá novo, ele trocou a Exato. fechadura. Exatamente. Ele trocou a fechadura. Tem um detalhe que eu não contei, é que eles andam bastante dentro do cemitério, não é que ele entrou e ela... Eles vão entrando assim, né? Ele fala que a voz das crianças vai ficando muito para trás, né? Quase some, o pôr do sol é mais bonito lá pro outro lado. E vamos caminhar que o pôr do sol... Perfeito. Ela vai indicando que eles estão, né, bem afastados da entrada, né? Perfeito. Bem afastados da entrada. E aí ela vê a fechadura nova e ela trancada lá dentro. E aí é tudo que eu consigo. Eu criei até um bloqueio, eu até abri aqui para ver como é que, porque eu só vejo ela e ele indo embora e gritos e ela vai morrer lá. E eu nunca mais soube o que vai acontecer. Tô com conta aqui na minha frente, né? No parágrafo onde ela se dá conta, ela começa achando que é uma brincadeira, é o Ricardo, né? Ricardo. Mas vou dizer um negócio Raquel. que eu falei isso é a Raquel e o Ricardo. Quando eu fui ler esse conto, eu fui ler para o curso de contos lá da oficina literária e eu não tinha o livro. Então eu imprimi na internet o conto para ler. E quando eu imprimi o conto, as páginas que foram impressas foram frente e verso. E o meu conto, eu achei que o conto acabava antes dele acabar. Porque quando ela fala aqui, e já não sorria, estava sério, falando do Ricardo, né? Os olhos diminuídos, em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque, e ele fala, boa noite, Raquel. Pra mim, o conto acabava aqui. No Boa Noite, Raquel. Eu tava olhando com a minha mulher nessa hora, eu olhei pra ela e falei... eu achei que o conto acabava aí, entendeu? Mas assim, só isso já revelava tudo. Mas depois ela começa a achar que você vai me pagar, não sei o quê, mas ela vai aos poucos entendendo, ela vê aquele lance do trinco, né, novo da fechadura e tal. E ela vai caindo na real e entendendo que ele, de fato, vai trancar a querida Raquel lá naquele mausoléu. E depois ele manda um boa noite, meu anjo, né? Boa noite, meu anjo. E ela gritando, né? E o conto vai acabando com ele se distanciando, indo embora, e os gritos dela ficando longe. Assim como os gritos das crianças estavam longe lá do início, os dela também não vão ser ouvidos embaixo da terra, no meio do nada, no cemitério abandonado. Um cemitério abandonado que as pessoas já não vão há muito tempo, o portão estava fechado, né? Eles, na verdade, invadiram o cemitério que ninguém mais vai. Então ela vai ficar lá para sempre. É angustiante. E puxando de novo a influência do Edgar Allan Poe, dela não deixa de ter sido enterrada viva, né? Que é o mote preferido do Edgar Allan Poe. Foi enterrada no mausoléu, mas foi enterrada viva, né? Tem o conto O Barril do Amontilado, que é muito isso, similar, né? É muito similar. Só que são dois homens, né? E um convence o outro a ir até uma adega nos subterrâneos lá, onde os barris ficavam, como que eu vou dizer, numa temperatura ideal ali. Isso. E vai levando o cara cada vez mais longe, cada vez mais distante. Sem querer criar polêmica aqui, eu acho que a versão da Lígia é muito mais sofisticada do que o Barril de Amontilado, que eu acho um conto incrível. Eu acho incrível. Mas é aquilo, eu acho que não... Tinha que ter me dado a dica antes, esse eu não li. Agora eu vou ter que ler depois vai ler. Quem tiver ouvido não conhece também. Todo mundo que estava acompanhando a gente até agora vai fazer a mesma coisa. Vai. É bom que é curtinho, você lê rápido também, é tranquilo. Você vai ver que... Mas assim, não existiria o Venha Ver o Pôr do Sol, sem o Barril de Amontilado. Exatamente. O Barril de Amontilado é uma versão mais sucinta e sem a elegância da Lígia Fagundes Telles, né? Mas com certeza é um conto incrível também, impactante, e como o Sotato falou, muito provavelmente, né, a Lígia se influenciou, porque o início, meio e fim é muito parecido, né? Muito preciso. Mas se eu fosse para escolher olha aqui de novo, sem clubismo, eu escolheria o da Lígia, porque eu acho que tem mais sustância, vamos dizer,
o conto da Lígia. Até porque no Barril de Amontilado a vítima já tá entorpecida, já tá meio grog, então já não tem tanta graça quanto o desespero Ela tá da. muito sã, gente, É que muito parece, no Barril, eu li o... Não, eu li o Barril depois, então talvez eu já tivesse lido já com esse peso de conhecer o Venha Ver o Pôr do Sol. Né? Eu fiz o inverso, né? Não li cronologicamente. Mas a impressão que eu sinto lendo o Barril do Amontilado é que ele já indica logo no começo qual que é a intenção. Sim, exatamente. Pelo menos isso. Essa sensação que eu tenho. Mas a diferença é essa. Mas aí só saberia quem leu primeiro o Barril e depois o Venha Ver o Pôr do Sol. No Barril de Amontilado, o Edgar Allan Poe já fala na hora, no início, qual a intenção do assassino. Né? E você vai entendendo ali como é que vai acontecer e vai vendo. Mas como eu falei, o da Lígia tem a surpresa, que é o impactante do final, né? Com essa surpresa, tem a clareza de pensamento da vítima, que não tem no Barril de Amontilado, que o cara do Barril de Amontilado acho que tá até rindo, ele meio que não entende muito bem na hora e tal. De novo, gente, pelo amor de Deus, é um conto incrível, Barril de Amontilado. Só que se tivesse que botar na balança e escolher eu escolheria Venha Ver o Pôr do Sol. Até por conta engraçado, disso. O Venha Ver o Pôr do Sol, ele no início te dá muito essa impressão, acho que foi o Sotrate que falou, né? Que é mais um encontro amoroso, uma despedida, um adeus, né? Vamos aqui curtir a nossa última vez e aqui aproveitando o pôr do sol. E de repente a coisa toda desce ladeira abaixo, sobe, né? Vai ladeira acima. É tipo isso, é uma despedida de solteira que não caiu bem, né? Pois é, e aí fica a metáfora, né? Do pôr do sol, da vida acabando ali, né? Vai terminar... Exatamente. Bom, pessoal, então muito obrigado de novo por estarem aqui falando sobre essa incrível autora Lígia Fagundes Telles. Carol, manda o teu recadinho pra galera. Valeu, obrigada. Primeiro, obrigada, João. Foi uma delícia mais uma vez bater esse papo com vocês, sempre divertido. Quero saber qual vai ser o próximo agora. Estudando. E convidar o pessoal a conhecer a Janela Amarela, minha editora, que está aí resgatando obras da literatura brasileira que ficaram esquecidas por muito tempo e estão voltando para o mercado. Então, temos já algumas obras de mulheres escritoras do final do século XIX que estavam fora no mercado. Júlia Lopes de Almeida, Crisanteme, Francisca Clotilde. Agora, recentemente, a gente lançou Inês Sabino também, mais uma, ela é baiana. Então, visitar nosso site, todos os livros estão lá disponíveis, e seguir a gente no Instagram também para saber das novidades, é Janela Amarela Editora, @Janela Amarela Editora e janelaamaraelaeditora.com.br. E é isso, agradecer mais uma vez, João, obrigadíssimo. Bom, duas coisas. Tanto as informações da Carol quanto a do Sotrate vão estar aqui na descrição do YouTube, tá? E segunda coisa, até quando eu vou comprar pão agora na padaria, eu falo da Júlia Lopes de Almeida. Então, se você gosta dos contos da Lígia Fagundes Telles, saiba que lá atrás existiu, entre outras, a Júlia Lopes de Almeida. E se você curte essa pegada meio soturna assim, de alguns contos, vá ler lá na Janela Amarela, compre o Ânsia Eterna da Júlia Lopes de Almeida. Meus amigos, sem palavras, é incrível, muito bom. Sotrate. Uma promessa de ânsia eterna. Exato. Entrando lá no site da Janela Amarela, não deixem de assinar a newsletter, vocês recebem contos de graça no e-mail. Perfeito. É bem legal. E o meu recadinho, Papo na Estante. A gente tá toda quarta-feira, por enquanto só no Spotify. Não é exclusivo não, mas uma hora a gente aprende como é que faz para distribuir para os outros. A gente conversa lá sobre literatura, sobre livros, conversa com escritores, né, em geral escritores que estão se lançando no mercado. Eduardo Spor às vezes passa por lá, o João passa por lá, a Carol passa por lá. Então, ouçam, dê aquelas 5 estrelinhas que ajuda a gente pra caramba. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.